Noite. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô Tudo ouvindo bem? direitinho. Certinho. Pronto, Pronto? Vamos pronto. lá. E Peraí, aí, tudo deixa eu. bem? Tudo bem, Karina, graças a Deus, tudo caminhando. Na correria de sempre, né? Você tá acostumada aí também. É, uma Vamos loucura. lá. Loucura. Boa Que bom, noite a né? todos. Ter trabalho é sempre bom, né? É sempre bom. Gente, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carolina. Eu trabalho com ultrassonografia orofacial, né? Eu e o Dr. Fábio, nós temos esse perfil para falar bastante sobre isso, que é uma coisa que vem sendo utilizada, muito utilizada, principalmente para quem trabalha com harmonização orofacial. E a Karina, ela é um suporte, um grande suporte que nós temos, né? Através da ultrassonografia a gente consegue fazer vários diagnósticos e a Karina ensina a trabalhar com esses aparelhos. Então, vou deixar a Karina se apresentar. Pode se apresentar, por favor, Karina, o pessoal conhecer o seu trabalho. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Karina Kroll, eu sou biomédica e logo assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como especialista em treinamentos com equipamentos de ultrassom, né? Então, na verdade, meu primeiro emprego era de demonstradora de equipamentos médicos. Na época, assim, era outra época, mais de 10 anos atrás. E, e com o tempo, né, essa profissão foi se desenvolvendo. Na época era uma profissão extremamente nova. Uhum, é, e foi se desenvolvendo. Então, eu trabalhei em algumas empresas, né, na área de diagnóstico por imagem, né, sempre com ultrassom. Eu cheguei a trabalhar também um pouco assim com contraste, com um produto que era de injetora de contraste em tomografia e uhum, ressonância, mas sei. a grande maioria do tempo da minha trajetória eu trabalhei com ultrassom, né, dando treinamento nos aparelhos, e ecocardio também, e Legal. em várias áreas. Então, assim, eu peguei o desenvolvimento de tudo isso, assim, desde o começo, né, no início, quando surgiram os portáteis, e cerca de 5 anos para cá, eu trabalho com a parte dos treinamentos mais online, né? Então, desde 2016. Então, eu Uhum, criei meus cursos desde 2016 e com o objetivo realmente de levar as informações sobre as máquinas, como utilizar melhor o aparelho para médicos em todos os lugares do Brasil, né? A gente sabe que às vezes um treinamento presencial pode ser muito caro, dependendo do lugar, verdade. e, e é isso que eu faço. E assim, é uma dúvida que eu tenho. A harmonização ela é uma coisa nova, né? Muito recente. Essa demanda da ultrassonografia com dentistas ou profissionais que trabalham só com harmonização médicos, enfim, quando que começou a aumentar assim, a maior procura? Você tem essa noção em relação à Então, isso foi ultrassonografia? no ano passado, né? Então, no ano Aham, passado é que eu comecei a perceber esse movimento. Antes, entendi. eu acredito que era algo muito, né? Assim, a gente já tem a aplicação da ultrassonografia em várias áreas. Então, Sim, assim, você pode ter um aparelho de ultrassom num hospital e uma enfermeira utilizar para fazer uma punção entendi. venosa profunda com maior precisão. Você tem anestesistas, desde que eu comecei, há mais de 10 anos, anestesistas que usam ultrassom para fazer um bloqueio regional, para alguns procedimentos. Mas para a parte da harmonização facial, realmente foi no ano passado, né? Foi no Legal, início do ano passado. é verdade. Bom, a gente sabe, eu tenho falado bastante isso sobre ultrassonografia, suas aplicações na harmonização, né, tem sido bastante utilizado. E eu queria perguntar para a Karina quais são os transdutores mais utilizados para essa área, né, já que ela trabalha com isso, ela vai saber explicar bem. Então, Karina, como é que a gente pode É, escolher as características que a gente tem que escolher para fazer essa ultrassonografia da face? então, o transdutor, né, que é o objeto formador da imagem ultrassonográfica, que entra em contato direto com a pele, né, o tecido, Uhum, e forma a imagem, ele precisa ser um transdutor linear. Então, porque, né, os feixes vão. Até deixei um outro celular aqui para demonstrar. Os feixes vão sair sempre paralelos desse transdutor
e aí Aham, vão entrar em contato com o tecido, né? E como no caso de vocês, né, vocês usam estruturas muito superficiais, você precisa, só esse transdutor é que vai conseguir fazer essa análise, né? aham, Transdutores que têm outra formação de feixes, eles são para análises mais profundas, tá? tá. Legal. Eles E são para em análises mais relação profundas. aos mais, assim, utilizados no momento aqui no Brasil, os mais vendidos, eu uso o Vino, né? Que é Assim, um aparelho que me atende muito. Uma coisa que eu fico pensando no Vino, assim, que eu acho que é um dos pontos, mas acho que é a única desvantagem que eu vejo assim no Vino é em relação à interferência, tá? Eu tenho uma dificuldade com interferência no Vino, o que não dificulta tanto o meu trabalho, tem coisas que me auxiliam, né? Nós temos filtro de linha, e eu sempre levo meu filtro de linha para cima e para baixo e ajuda bastante. Gosto muito de trabalhar com ele, mas quais os outros aparelhos que você tem visto assim que mais estão sendo utilizados na ultrassonografia da face? tá, é assim, é, o que que acontece hoje em dia, né? A gente está vivendo um momento que existem muitos aparelhos, assim. Aham. Para ultrassonografia na face é necessário um transdutor linear e de preferência, Uhum. assim, necessariamente de alta frequência. É Sim. importante ressaltar que existem transdutores lineares de frequência baixa que são Uhum. dedicados a profissionais da área vascular, tá? São Legal. dedicados a cirurgiões vasculares, são dedicados a um cardiologista que também faz análises vasculares. Então, assim, você precisa de transdutores de frequência mais alta, tá? Aham. Então, é, hoje em dia, né, o que que acontece? Por que isso? Porque existe uma propriedade física, né, que o transdutor linear, você, na ultrassonografia da face, você estuda estruturas superficiais. Aham. Então, existe uma relação física e quanto maior for a frequência que você tem, essa onda ela não vai penetrar tanto, ela vai se manter mais superficial, tá? Então, isso é um Aham. processo físico básico, tá? E, por consequência, você também vai ter melhor resolução nessas áreas mais superficiais. Então, isso, a gente está vivendo um momento também, né? Estou fazendo assim uma introdução geral, que Aham. a gente tem hoje em dia aparelhos extremamente portáteis, né? Antigamente você tinha um ou outro aparelho que tinha uma sonda de 16 ou de 18 MHz, né? Você não tinha tantas opções no mercado como existem hoje. Aham. Então, a gente está vivendo esse momento onde as empresas estão correndo atrás de oferecer novas opções, desenvolvendo essas tecnologias, tá? Então, e assim, a gente vai falar aqui hoje sobre os portáteis, porque existem Aham. também aparelhos fixos, mas não é o caso de vocês, que geralmente vocês fazem em volante, né? Entendem? Fica mais, como que eu posso dizer, versátil. Então, você atende Aham. uma clínica e você pode ter o seu próprio espaço, né? E É, tem opções, né, de como trabalhar, não precisa ficar fixo a um local. no A gente local, porque consegue. um aparelho fixo ele pesa muito, você teria transportar um aparelho fixo é muito caro, é muito Aham. trabalhoso, então não é viável, né? Então a Aham. gente vai falar um pouquinho sobre novidades. O primeiro aparelho que você até chegou a conversar comigo, o Clarius, né, que é Maravilhoso. um equipamento que parece assim ser incrível. Ele tem um transdutor que chega até 70 MHz. Gente, eu Meu fiquei Deus. assim impressionada. A gente não tem nada parecido assim hoje nos outros fornecedores. Esse aparelho, ele ainda não está no Brasil, ele não tem registro ainda no Brasil. Você sabe como é que está esse processo? Então, tem algumas empresas tentando, parece, não sei. Parece que só vende no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda não tem previsão. Acredito É, que não demore muito, porque tá uma demanda muito grande, tem muita gente querendo, né? Então acho que não vai demorar tanto a chegar o Clarios aqui. Amém. é, Tomara. não. É que assim, as imagens são assim, fantásticas. Ele é um equipamento que é sem fio, portátil. O que parece, pelo que eu vi, assim, né, por Instagram, tá? Então, dei uma pesquisada, assim, que a bateria não dura muito.
E ele Aham. também tem a necessidade de um ventiladorzinho atrás, que às vezes ele aquece um pouquinho. Então, não sei. Mas ele também tem a opção de um transdutor de 20 MHz, tá? Quando a gente está falando de ultrassonografia da face, de estruturas muito superficiais, ou sei lá, de pediatria, de outras áreas, 16 MHz já é muito bom, Aham. 18 MHz é bom, né? Pelo menos 14, eu acredito que pelo menos 16, assim, para ter uma resolução boa, tá Boa. bom? Então, Tá. assim, esse aparelho Clarius, ele tem um transdutor de 20 MHz, que é assim, já é um transdutor maravilhoso, né? É, e ele tem uma abertura menor, se chama footprint. Eu até estava comendo um chiclete, aí eu deixei o chiclete aqui para Uhum. demonstrar a diferença. Ele tem, assim, isso aqui seria um transdutor, digamos, convencional, tá? Com a Aham. abertura de um convencional. Então, isso aqui é o footprint, seria a área que ele tem para entrar em contato com a pele, né? Então, Entendi. esse, ele tem uma aberturinha menor, né? A gente até conhece alguns, digamos, né? O chamado botinha, que Aham. tem em algumas empresas. Esse não é exatamente no formato botinha, ele é um pouquinho menor e aí a abertura dele é menorzinha, né? Então assim, isso aqui seria um convencional, digamos, um convencional que fazia, sei lá, mama, tireoide, um- amplamente usado na ultrassonografia. Né? Aham. Um convencional e o footprint menor, né? A abertura menor, que seria menorzinho assim, tá? Uma Deixei aqui para diferença bem demonstrar. grande. Isso, uma abertura menor, que às vezes vai facilitar regiões, é, tipo nariz, uma têmpora, então Uhum. regiões menores, tá? Sim. Então, isso que é o footprint, é a abertura, né? Na verdade, a tradução de footprint seria pegada, mas assim, na verdade eu chamaria de abertura, né? Falando. Tá. Perfeito. É, então, nariz também, né? A área do nariz também ajuda bastante. É, Então, esse aparelho ainda não tem registro na Anvisa, então você não, para usar em humano, não adianta você comprar no exterior e trazer para cá, Você não vai porque poder usar. porque isso não é correto, tá? Então, Aham. em humano você tem que ter necessariamente registro da Anvisa para você usar qualquer aparelho, então isso você corre uma série de riscos Aham. legais se você usar um aparelho que não tem registro, então esse aparelho ainda não tem registro, mas tem a expectativa dele chegar no Brasil, né? Tomara. Estou ansiosa por isso. Tem a expectativa dele chegar no Faixa de Brasil. preço, você sabe mais ou menos, Do não? Clarios eu não sei. Não sei. É complicado, assim, você ter uma ideia, assim. Eu não consegui descobrir em dólares, em euros, quanto ele custa, não. Aham. Gente, vamos prestar atenção, vamos ficar de olho no Claros aí. Quando liberar, a gente. É. Vamos lá. Um outro que seria uma boa opção, assim, da Então, GE, por exemplo. agora eu vou falar um pouco da GE. Eu trabalhei um tempo para a GE, já tem 5 anos, né? Foi o último emprego que eu Uhum. trabalhei. E a GE hoje em dia tem um portátil também, que é o Logique. É um portátil que já está no mercado há muitos anos, tá? Ele já está no mercado há mais de 10 anos, que eu me lembre. É, ele tem uma opção de um transdutor também, que parece um pouco esse transdutor do Claros. Ele é um pouquinho menor, ele é quase parecido com o Satorial. Ele estreita um pouquinho. Entendi. Ele não é o botinha. Ele tem a opção do botinha, né? Que é aquele bem menorzinho. E nesse equipamento Logique, você tem hoje em dia a opção do transdutor de 10 a 22 MHz, tá? Então, é um transdutor bem versátil. Legal, né? Chegando de 10 a 22, então até se você, sei lá, por acaso pegar alguma coisa mais profunda que você precise ver, você tem essa versatilidade, é um tradutor bem interessante, Agora né? sim, Ele tem, esse GE, desculpa, ele é um portátil, mas ele é o chamado de mão ou não? Ele é não, aquele tipo um laptopzinho. ele parece um computador e ele já é um pouco mais Aham, pesado, né? Então, um pouquinho entendi. mais pesado. Assim, não é muito pesado, o aparelho já não é muito pesado, assim, no Brasil eu posso te garantir que existe uma base grande de médicos, veterinários, de cardiologistas que rodam com o aparelho desse porte Aham, tranquilamente, tá? E ele é legal. bem robusto também, pela experiência que eu tenho. Esse aparelho, ele tem a opção do botinha, que é aquele
E parece uma bota mesmo, né? Aham. Pequenininho que Parece atinge as as áreas áreas mais menores. difíceis. Para quem trabalha com harmonização, muito bom. Faz uma diferença incrível. Ele tem essa opção do botinha. Só para vocês terem ideia, o botinha, eu abri o documento da GE, ele tem 12 milímetros, então 12 né, a abertura dele. 12 por 32 milímetros, então é um transdutor bem menorzinho Bem mesmo, pequeno. pequeno. Ele tem agora, a versão nova tem um power Doppler de alta definição, tá? Pelo que eu vi. Então tem um Doppler realmente bom. Né, o Power Doppler ele é uma tecnologia que ajuda muito quem trabalha com vasos pequenos, estruturas pequenas. É uma tecnologia, o Power Doppler, muito usado por reumatologistas. Às vezes você tem uma microinflamação ali, você vai conseguir ver um microvaso. Então ajuda bastante, tá? O Power Doppler para quem faz harmonização é uma A gente tecnologia pega bem bastante essa interessante. parte aqui, a temporal é muito difícil de pegar, então a gente usa bastante nessa região. É É, uma ferramenta muito importante para quem faz, para quem quer fazer ultrassom da face, é uma coisa que precisa ter. é bem interessante, assim, usar o Power Doppler, regular bem o Power Doppler. E esse aparelho também da GE, tem um software que ajuda, favorece, né, o reconhecimento, a visualização de agulhas. Então, então você entra com a agulha e você, a forma como ele embaralha os feixes, ele ajuda você a reconhecer, a visualizar melhor, digamos, a agulha, tá? Então, Legal. isso ajuda bastante. É, assim, a estimativa de preço, tá? Que eu peguei dele é de R$ 130.000, só que com 3 transdutores, tá? E eu não sei de detalhes de configuração, isso é muito relativo de região para região, é, mas assim, é uma estimativa. Então, assim, se você comprar com 2 transdutores, pode ser um pouco menor, talvez esse Menor. de 22, talvez custe um pouquinho mais. Então, isso Uhum. é um- Tem que uma questão muito pesquisar. relativa. É, Tem que orçar em cada pessoa, tem que fazer um orçamento, né? mas é uma boa Mas opção também. é uma opção ótima, assim, é um aparelho realmente muito bom e muito tradicional, né? Já muito antigo, então, que vem se desenvolvendo muito. É, Agora a gente vai falar um pouco da Vino, né? Eu fiz um script aqui para não me perder. Tá certo. A Vino, É, gente, eu sou suspeita, porque assim, é um aparelho. Eu tive contato, antes de comprar o meu aparelho, eu tive contato com alguns, né? Eu não tinha um poder aquisitivo para ter um investimento muito grande, né? Porque eu estava começando. E dentre os aparelhos com melhor custo-benefício, assim, eu achei o Vino. Não me arrependo em nenhum momento de ter comprado. Gente, eu sou radiologista, eu não trabalho, eu não faço procedimentos de harmonização, trabalho só fazendo exame para fora. Então, assim, os meus exames, eles têm uma qualidade muito boa, sendo um aparelho da Vino. Então, é um aparelho que eu indico, assim, eu recomendo, porque é um aparelho que consegue fazer, que eu consigo trabalhar muito bem. As imagens estão muito boas, né? Em relação ao que eu falei do Doppler. Minha única questão que é em alguns locais eu não consigo ter um Doppler sem interferência. Se eu fizer num subsolo, por exemplo, e eu não sei, de repente os outros aparelhos também têm esse tipo de interferência, Karina. Não tem sei como é também, que é. tem, 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 né? tem. Então, Quase todas as marcas sofrem com isso. então assim, a Vino eu sou suspeita, vou deixar a Karina falar bastante dele, mas é um aparelho que supre muito bem as minhas necessidades, tá? A Vino foi uma marca que eu conheci no ano passado, tá? Então eu tive contato no ano passado, lá no meio da pandemia. Tive a oportunidade de testar. Eu fiquei com o aparelho na minha casa durante uns 10 dias. E gostei bastante. Conheci um pouco da história deles e tudo mais. Realmente é uma empresa que está aí focada em tecnologia e tal, né? Em trazer inovação. E eles têm duas opções para quem faz harmonização facial, né? Então, eles têm o Vino-Q, que é o seu equipamento, né? Um equipamento de Uhum. mão. Ele tem um Doppler de boa qualidade. O que ele tem de ótimo, assim, ele é mais leve, né? Então, assim, ele não é
um equipamento pesado, então assim, tem equipamentos que a gente vai conversar aqui que são mais pesados, que chegam a 9, 10 quilos. Então, assim, isso às vezes para você carregar isso, mas as suas outras coisas fica muito volume, muito peso. Difícil, né? Então, ele é aparelho de mão. O que que significa? Que ele é algo desse tipo, assim, sabe? É lógico, não é desse tamanho, não é dessa finura, mas ele é um aparelho que você usa assim, né? Uhum. De mão. E ele necessita um computador, né, em específico, que a empresa passa a especificação, não é assim? Isso, é uma configuração específica dele. A gente Então, compra. Na verdade, quando eu comprei a primeira vez, ele vendia separado. Agora parece que a Vino já está vendendo junto com o computador. que Ela- ótimo, É, você compra que de uma vez ótimo. só. Então, aí você usa um computador, né? É um computador fino, leve, não é um computador imenso, para você poder visualizar as imagens e trabalhar. O Vino Q, ele tem as mesmas funções do Vino A5. Então, assim, a imagem é muito boa, realmente. Eu gostei bastante. Tá? E assim, gente, eu não tenho. Está vendendo junto, sim. Ela É, responde Fernanda. aqui. Tá sim, né, Fernanda? Obrigada. E as imagens, assim, realmente são boas. Eu achei bem ok. E tem também a opção, o investimento, como você já chegou a falar, não é um investimento tão alto, não chega a 130 mil, mais de 100 mil, né? É um É, investimento, assim, que o aparelho, mais o computador, assim, o transdutor, né? Cada transdutor é 30 mil reais em torno, né? Em torno de isso. 30 mil reais. Aí você vai ter outras despesas ali, como computador, um filtro de linha, e É, para acho que você tudo deve consegue. sair uns 37, mais ou menos. 37, 38 mil, acho que você consegue Consegue comprar, né? isso. Então, assim, realmente é um investimento baixo, né? Falando que, assim, quem trabalha com harmonização só precisa de um transdutor. Então, assim, melhora muito essa questão. Quem já faz uma rotina de exame, né? O médico ultrassonografista, ele precisa de três transdutores. Ele precisa do convexo, né? Precisa do endocavitário, né? O transvaginal e precisa também no linear. Então, mas para quem faz harmonização facial, você só precisa de um transdutor. Se for um transdutor de frequência alta, ele já vai te atender ali dentro do que você Exatamente. precisa, né? E a Vino também tem um outro aparelho, que já não é o de entrada, é um acima, né? Que é o Vino 6. Oi, Ai, tudo bom, Gisele. Gi? Tudo bem? E esse equipamento Vino 6, ele tem a sonda de 10 a 23 MHz, tá? Então também é muito bom. Muito bom, Deve muito ser bom. uma opção assim. E assim, até como posicionamento de produto, eu achei muito legal, porque assim, você tem a opção do transdutor, que é 16, que também já te dá uma imagem boa, mas você tem, se você comprar o equipamento mesmo, já é um portátil, né? Um equipamento portátil, já é como se fosse um laptop, Um digamos, né? laptopzinho. Ele é É, pesado também? Não. eu nunca cheguei a mexer nesse, tá? Eu Aham. não cheguei a mexer nesse, nem descobri o peso. Mas não deve ser nada demais também, muito pesado. Tem uma veterinária que eu conheço que tem esse aparelho e ela trabalha volante. Uhum. É, Esse chega de 10 a 23 MHz e o valor dele com três transdutores é em torno de 160 mil reais. É, Então, assim, aí você pode ter ele com um transdutor, talvez com preço menor, né? Aquilo que a gente falou, isso exatamente. depende muito da composição e tudo mais. É, Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas outras marcas, né? Que tem disponíveis no mercado. Existem várias marcas de ultrassom. Eu trabalhei também para a Toshiba, que hoje em dia é Aham. Canon Medical, né? A Toshiba Medical foi comprada pela Canon, a mesma Canon de aparelho fotográfico e tudo mais. Fotográfico, sim. E na época que eu trabalhei para a Toshiba, foi em 2012, 2013, já existia o Viamo, né? Que é o aparelho que a gente vai falar agora. O Viamo era um aparelho portátil de boa qualidade para ultrassonografia geral, né? Então ele fazia rotina de exames. Ele não era tão vendido porque ele não fazia cardio, então assim, normalmente o médico ultrassonografista ele prefere um fixo para fazer rotina de exames, a não ser que seja, sei lá, um hospital. Então
Mas era um Entendi. aparelho bom, tá? Então você tem, hoje em dia, o Viamo foi mudando, evoluindo e tudo mais. É, e ele tem a opção de um transdutor que vai até 18, de 7 a 18, né? Então, é um transdutor que te dá uma frequência alta, a qualidade de imagem é boa, o Doppler é bom também, né? Eu não sei faixa de preço desse aparelho, não, Eu não não conhecia sei. esse. Acho que eu nunca vi nem imagem dele. Vou até procurar depois quando sair daqui. Esse é da Canon Medical, tá? Tá. A gente tem também uma opção no mercado que muitos profissionais que estão iniciando é, optam, que é o Mobson. É, Então, eu o usei, esse Mobson foi o primeiro. O primeiro que eu tive contato foi ele. Até no curso da Gisele. Curso maravilhoso, gente. Incrível. E eu gostei muito, eu achei muito prático, né? Eu vi, quando eu fiz o curso, nós utilizamos um tablet, se eu não me engano. Então a imagem era feita no tablet. Achei bom, não achei o aparelho ruim nem difícil de mexer, pelo contrário, achei bem prático. Gostei dele também. o Mobson, ele vai de 10 a 14 MHz, ele não tem essa frequência tão alta. Então, em Uhum, algumas circunstâncias, pode deixar um pouquinho aí a desejar com relação à amplitude, né? Talvez o 16 atenda bem melhor. uhum, É um aparelho que pode ser conectado, ele também é de mão, tá? O Mobson também é de mão, é como se fosse um dispositivo assim. Então, aí você conecta ele no seu celular ou num tablet. Você pode também comprar um tablet dedicado. Pode ser um sistema Android ou iOS, pelo que eu pesquisei, né? Pelo que eu vi, uhum. eu já vi usando em iOS. E o valor aí gira em torno de R$ 30.000, tá? Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre mais uma opção, né? Que é o equipamento da Mindray, não sei, enfim, cada pessoa fala de um jeito, né? A Mindray é uma marca que é muito forte em medicina veterinária no Brasil, muito, muito forte. Então, assim, tem lugares, assim, principalmente no Rio de Janeiro, eu acabei aprendendo a mexer no Mindray, porque eu fiz uma amizade com uma veterinária, aí mexi uma vez, mexi a segunda, eu falei, faço. Aí eu comecei a fazer treinamento dele, de vez em quando até faço. E é um aparelho bom também, tem boa qualidade, tem alguns que são, que podem ser mais indicados, né, para o uso humano, para harmonização facial. Então, você tem, por exemplo, o M6, que já é um aparelho melhor da linha deles, tá? Todos os aparelhos que a Uhum. gente está citando aqui desses das linhas, eles já são aparelhos, por exemplo, o M6 é um que chegam a fazer ecocardiografia, então é um aparelho melhor, né? Para fazer cardiologia, você precisa de uma qualidade melhor. O M6, ele tem uma sonda que chega a 16 MHz, ele tem o software de reconhecimento de agulha também. É um aparelho de uma boa qualidade de imagem, tá? Legal. Geralmente não é o de entrada, quando o veterinário começa, não é a primeira opção. Existem outros abaixo, né? Então, esse é um aparelho com uma imagem boa, tá? É uma pergunta que eu tenho, uma dúvida. Quando eu comecei a pesquisar aparelhos de ultrassonografia, eu via muitos aparelhos para uso veterinário em que a frequência era alta, tinha frequência boa, mas que os valores eram muito abaixo de um aparelho que eu buscava para harmonização facial, por exemplo. Eu falei assim, nossa, por que que eu não posso usar esse? Assim, qual a principal diferença? Não sei se você sabe, porque são muitos aparelhos, mas de um aparelho para uso veterinário ou para uso humano não tem diferença. O que que Então, você... depende de marca para marca, tá? Aham. Então, assim, às vezes o aparelho de uso veterinário ele não precisa da Anvisa, Ah, tá? entendi. Então, para começar a história, assim, é por aí. O Tá. aparelho de uso veterinário ele não tem necessidade de Anvisa. E alguns, por exemplo, da Mindray, eles têm software dedicado. Então, assim, se você comprar um aparelho veterinário, mesmo que aquele modelo, é difícil, né? Eles vão registrar na Anvisa se não tem necessidade. Aham. Mas ele tem o software veterinário. Então, assim, algumas coisas vão estar ali, sei lá, cão, não sei o quê. Então, assim, aí também não vai ser Entendi. adequado para você. Você vai fazer um exame, você não vai emitir um laudo Com informações escrito de animaizinhos. de animais. Então, assim, é uma Tá coisa assim, certo. né? Que não é legal.
Agora, por exemplo, o da GE, o Logique, é um aparelho que é usado em humano e é usado em veterinário, tá? Então, assim, algumas marcas é o mesmo aparelho, tá? Em Uhum. outras não é. Existem também, assim, marcas mais, digamos assim, outras marcas, né? Marcas mais baratas. Então, assim, isso é igual ao carro, né? Você tem marcas e tipos, né? Se bem que carro hoje em dia no Brasil tá tudo tão caro e sofisticado e com fila de espera, Pois né? é. Mas assim, você tem, e digamos, é como se fosse meios de transporte. Então você tem desde uma bicicleta, tá? Até um carro, uma picape super luxuosa. Então Entendi. você pode considerar um patinete um meio de transporte, assim como você pode considerar uma bicicleta um meio de transporte. Assim como você pode considerar uma picape sofisticado meio de transporte. Então, assim, existem aparelhos de ultrassom que custam mais de R$ 700 mil, né? Então, assim, com software mais sofisticados e tal. E existem aparelhos que não, agora tudo depende do que você precisa. Então, alguns de veterinário são porque não tem registro, é, Entendi. ou porque, gente, se hoje já tivesse, é obrigado a ter registro desde minha vida, porque pelo que eu sabia, sei até então não tinha. Mas é muito diferente a legislação, tudo, né? Então, eu acho que é por aí, mas algumas marcas são o mesmo aparelho, tá? Tá. E na Mindray tem também hoje um aparelho que é o TE7. TE7, eu não vi ainda direito esse aparelho, parece que não é tão comum, mas ele é um aparelho tipo tablet, tá? A GE também tem algumas linhas que são tipo tablet. Ele fica como se fosse num totemzinho MX7 com transistor até 23. Esse TE7, ele tem até 21. Obrigada pela informação. Obrigada, É, Ellen. MX7 com transistor até 23. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que as empresas realmente estão atrás de trazer transdutor de frequência mais alta. A Mindray, por exemplo, é uma marca é, que já está há bastante algum tempo no mercado, né, e tudo mais, e com a área de contato menor, deve ser um desse também com o footprint, né, abertura Pequenininho, é. menorzinha. Obrigada, viu? Bom saber. Então a gente tem essa questão, que você tem uma grande variedade de transdutores, de tecnologias disponíveis, e as empresas estão aí atrás de, de trazer inovação, né? De trazer novas opções, porque o mercado está ficando muito competitivo. Tá? A Mindray eu também sei, eu conheço, por exemplo, uma radiologista, né, humana, né, especializada em mama, que ela adora os aparelhos fixos da Mindray, apesar de não ser, né, a marca tão conhecida, assim, tão vendida, mas ela gosta muito e ela já comprou e usa bastante. Então, assim, tem aparelhos muito bons, tá? Da Mindray. E por último, eu vou falar para uma marca também que eu já trabalhei há muitos anos atrás, foi a primeira a ter transdutor de frequência alta, tá? Que foi a Exaot. Então, a Exaot sempre teve um transdutorzinho lá de 18, tá? Há mais de 10 anos atrás já tinha lá o transdutor de 18 e a imagem era incrível. Não E hoje conheço em também. dia, conhece? Não, esse não. Não conhece? Uh-uh. É, o Exaot ele é um pouco maior. Ele não é igual um laptop. Ele é um pouco mais altão, assim, sabe? Um pouco Entendi. maior, Para levar deve né? ser mais difícil. Mas ele é portátil, É, não? Ele é ele é fixo. portátil. Ele é considerado Legal. portátil ainda. Ele esse MyLab Alpha ele nem é tão grandão, não. Ele já é um pouco menor, né? Então tem o MyLab Alpha e outras opções da Exaot que tem sim transdutor de alta frequência, tá? Ele também não é transdutor tão grandão, porque assim, antigamente, para quem fazia ultrassom, sei lá, de mama, tireoide, existia um transdutor grandão, ele tinha quase 5 centímetros. Então, assim, esse transdutor, o transdutor, se for muito grande, ele não vai atender para quem faz harmonização facial, né? Então, às vezes a Aham. pessoa compra um usado, não está começando. Então, você tem um transdutor linear ou de abertura média ou menorzinho mesmo, tá? Para Uhum. poder que você Conseguir faça visualizar, né? A gente tem que essa entender que tem harmonização. algumas áreas mais difíceis da gente ver. Até o meu da Vino, ele é um pouquinho menor. Eu acho que o transdutor da Vino
ele também ele supre bem, porque ele também não é robusto demais, ele é bem pequenininho, né? Então eu consigo ainda ver algumas áreas não tão bem quanto o Botinha, né? A gente ainda faz umas manobras a mais, mas ele também consegue verificar essas regiões mais difíceis. Então, assim, na hora de comprar, de verificar o aparelho para quem vai trabalhar com a parte da face, é importante ver isso também, né? A praticidade dele para adquirir uma imagem que vai nos auxiliar, né? Sim, exatamente. Então, é isso, assim, você não pode ter um transitor muito grande, né? Então, assim, às vezes a pessoa, não, eu vou comprar de alguém e tal. Sempre cuidado com isso, sabe? Verifique realmente a abertura do transitor, né? Porque é uma abertura muito grande, ela dificulta até fazer um exame de uma tireoide, que é um órgão grande. Imagina de estruturas muito É, pequenas. Então, exatamente. a pessoa, na hora de virar aqui o transdutor, se for um pescocinho pequenininho, Já não pega, já não você já não pega consegue. uma tireoide. Imagina pegar áreas muito menores, muito mais delicadas, né? Também. E, e é isso, assim, a Exaote é outra marca também, né? Aí você tem, assim, tem algumas marcas que eu não conheço tão a fundo. Por exemplo, a Philips tem um portátil, um aparelho de mão, mas ele é só de que eu saiba, tá? Não sei se já mudou, se chegaram novas opções de 12 megahertz É. também. Então, existem algumas aí, algumas outras empresas que, assim, com certeza estão vindo atrás de trazer novidades e, e outras opções de transdutores de alta frequência, né? Transdutores de maior qualidade. Então, assim, os cristais também mudaram bastante, evoluíram muito, para Exato. trazer realmente uma imagem de qualidade boa. Ah, legal. Então a gente tem que ficar pesquisando, né? Esperar aí que vai aparecer. Tô É, muito ansiosa com Claros. É uma coisa que eu falei para você, né? Eu tô pesquisando Claros há muito tempo. Eu acho que quando chegar aqui no Brasil ele vai revolucionar essa parte, assim, porque ele é muito prático, ele é muito portátil, ele é muito pequenininho e a frequência dele é muito alta. Então eu estou ansiosa para conhecer essas imagens do Claros. Eu vou pesquisar também esses outros que eu não conhecia, essas marcas, né? Algumas marcas eu não cheguei a ver. Gente, alguma pergunta? Quem está assistindo aí, quem quer comprar um aparelho, quem está curioso aí para conhecer ainda mais, vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, pode mandar aí para a Karina nos ajudar aí com as respostas. A quem Karina tiver também. alguma pergunta, pode deixar aqui na caixinha, aqui embaixo. O, o Clarius, não é de nenhuma dessas marcas, ele é Clarius, ele é assim, eu até vi o Instagram deles hoje, eles se posicionam como uma marca realmente para essas estruturas mais superficiais, assim. Eles escrevem uma coisa assim, levando para você a melhor imagem superficial e tudo. Eles são desse nicho, né? Então essa é a marca Clarius, né? Eles têm opções de transdutores sem fio, dedicadas para essa área, tá? Então tem alguns outros transdutores também, tá? Ele tem, acho que tem também, tem toda a gama de transdutores. Eu vi endocavitário, eu vi outras áreas, tá? Mas ele é uma marca, essa é a marca, tá? Sim, Samsung M70, sim, ele tem um transdutor de alta frequência, é verdade. Esse aparelho da Samsung tem sim um transdutor de alta frequência, tá? É uma opção também, Também. esse Tem aparelho da Samsung. o Saevo também, que é bastante utilizado, o Ah, Evos, o né? Saevo. O Evos do Saevo, O sim. Evos, sim, é Evos 5? Eu acho que é Evos Evos 5. 5. Evos Gente, é 5. muito bom também. É um aparelho mais. Ele é tipo um laptopzinho, ele é um pouquinho. Ele é mais pesado, né? Eu não sei, ele é um laptop. Ele não é É, tipo de mão, né? é Aí um a frequência portátil. dele, eu acho que é até 16 também, É até se eu não me 16. engano. Vai frequência até 16, tem transdutor botinha, tem Tem. software de reconhecimento de agulha, o Saevo, né? É, o Evos Vino 5. também tem. A parte da agulha a gente também consegue com o Vino. Pelo menos acho que eu já usei. Não lembro, acho que eu já usei na parte É, de biópsia e tudo. O Saevo, gente, ele é muito utilizado. O pessoal que faz harmonização, que faz a parte da radiologia, também gosta muito dele. Tem um, deixa eu ver. O Botinha, na verdade, você compra a parte, né?
Você compra o aparelho e, se eu não me engano, a botinha custa em torno de 15 mil, alguma coisa assim. E você sabe, Karina, não sei se você sabe o valor do Elvis, mais ou menos. Tá o quê? Não 70? Não sei. sei se tá Eu não 70, sei alguma coisa assim. exatamente. Ele é bem mais barato que o Logic E. Eu Não sei que ele é sei, bem mais gente, eu barato acho. que o Logic E. Eu acredito que chega a isso. Não chega nem a 100 mil reais, não. É, não, 100 eu acho que não. Não sei se é Ele assim, não chega a 100 entre mil, não. 60 e 70, eu acho, gente, que tá É, mais ou menos o Elvis. É um aparelho muito bom também, que está sendo bastante utilizado, sim, ele é muito usado mesmo. né? A imagem Uhum. também é bem legal. É, eu acostumei muito com a imagem do Vino. Eu sinto bastante diferença quando eu vejo a imagem do Elvis, apesar de ser a mesma frequência. Não sei, eu não sei dizer Isso assim. é normal, né? Isso é comum. Você se acostuma com um tipo de imagem e aí é aquilo ali, sabe? Não tem. Isso é muito comum em todas as áreas. Você se É, né? acostumar com o padrão de imagem, né? Pois é. Mais alguma pergunta, gente? Bom, Karina, fala um pouquinho do seu curso. A Karina tem curso. Gente, eu aprendi muita coisa com a Karina, porque assim, o que acontece? A gente vai fazer um curso de ultrassonografia, a gente vai aprender a ver as imagens, a gente vai aprender diagnóstico, a gente vai aprender a utilizar, a segurar, a fazer o procedimento guiado. Mas a Karina, ela ensina a parte técnica do equipamento. Karina, você me corrige, tá? Se eu estiver errado, se faltar alguma coisa. Então, assim, a Karina me ajudou muito a mexer no Doppler, a ajustar o Doppler, por exemplo, que eu estava batendo cabeça para conseguir ajustar. Então, a Karina dá um curso voltado para essa área também, que ela vai falar melhor É. aí um pouquinho. Pode falar, Karina, como é que é esse curso seu aí? Então, o que que acontece? A ideia dos cursos surgiram em 2016. Na Uhum, época, né, eu fiz um curso único e depois eu fui separando ele. Então, no ano passado, aí eu tenho um curso que era da imagem geral, ainda tenho hoje, até hoje, né? Só de modo B, eu tenho um só de Doppler. Só que aí surgiu a questão do veterinário, né? Então, aí eu criei um só para veterinário. Aí, nesse ano, eu criei um curso só, na verdade, a ideia dele era para point of care, para todas essas áreas que não são o ultrassonografista médico, né? Não uhum, são diretamente do ultrassonografista médico. Mas agora eu mudei o nome desse curso porque ele tem muito, muito conteúdo de harmonização. Ele é basicamente gravado em harmonização. Então eu falei, não, então eu vou agora manter esse. Eu chamo ele de ultrassom descomplicado ROF. Eu mudei o nome dele. legal. E eu tenho gravado no Evos, tem gravado em várias máquinas, né? Mas assim, tem Uhum, aulas explicando cada recurso, cada função, uma por uma, te indicando como usar de forma correta, o que observar. Então, assim, para que você consiga explorar o aparelho, né? Conseguir melhores imagens e principalmente identificar qual a sua preferência visual. Porque às exatamente, vezes é você gosta de importante. uma imagem mais lisa, mais granulada, a ultrassonografia tem isso. Tem a questão das preferências de cada profissional. Então, você precisa saber as suas preferências para quando você for ter um treinamento com um especialista. Então, eu vou abordando, vou explorando tudo isso, as funções de Doppler, como usar, como evitar, fazer um mau uso mesmo, né? Porque às vezes você, sei lá, uma função tipo ganho, PRF, se você não ajustar de uma forma fina, você corre o risco de, ou de não ver o que você procura, ou de dar um diagnóstico errado. Então, eu vou trabalhando Exatamente, é muito importante. toda É essa muito importante, parte do gente. aparelho. A ultrassonografia, ele é um exame completamente operador dependente, né? Então a gente tem que saber mexer no aparelho. Cada paciente a gente vai fazer um ajuste diferente. Cada área que a gente vai mexer, que a gente vai examinar, vai ser em uma profundidade diferente, vai ser em uma frequência diferente. Dependendo do que a gente for ver, a gente vai precisar do Doppler ou não. Então, saber mexer em cada aparelho é muito importante. Então, a Karina está aí com esse curso, vocês podem seguir Ultrassom Descomplicado, né, É, Karina? Podem, podem ir lá no perfil e aí, se quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, perguntar, tem lá também o link direto para conhecer os cursos, enfim. Bem Mas é legal. isso, assim, o que eu recomendo é que vocês, quando forem comprar o aparelho, explorem o treinamento que a empresa dá, usem o máximo desse momento. Então, eu sou muito defensora disso, porque assim, minha vida profissional nas empresas, eu ficava muito sentada sem fazer nada.
E assim, aí quando eu virava as costas, a pessoa, mas eu não sei nada, mas o aparelho é horroroso. Mas aí assim, aí você voltava, ou então o cliente estava insatisfeito. Então eu recomendo muito que você use o treinamento que a empresa te dá também, para que você aprenda o máximo, tá? E Também. porque entender do aparelho é muito importante, sim. E hoje em dia a gente está numa era que os profissionais estão se qualificando muito, então não é mais você sair ligando e fazendo qualquer coisa, né? Talvez quando o Claro chegar aí, talvez não precise mais disso, né? De atender aparelho. Vamos ver. Acho que não. A gente vai sempre precisar. Gente, então, assim, para falar também no curso de intercorrências e ultrassonografia, agora para novembro, eu não sei ainda a data, eu acho que é dia 23 e 24, não tenho certeza. Vou pesquisar, depois eu boto aqui no perfil também. Vai ter o curso de intercorrências e ultrassonografia, eu, Dr. Fábio Barros. Vamos chamar a Karina também, tá, Karina? Convite ao vivo aí, para você também 23 dar e uma 24 de vai ser em novembro. Eu não tenho certeza se é de novembro. 23 e 24. Tem que olhar na agenda. Eu Tá. mando para vocês e mando também no perfil do pessoal aqui. Quem quiser Quem sabe também eu não curso, consigo dessa vez ser paciente modelo que eu tô precisando, né? A gente olha olha só a aí. situação aqui, ó. A Ah, situação isso eu aqui, também. tá uma marca aqui, uma marca enorme aqui. Falta de Olha aí. tempo, de dinheiro, É, de prioridade, enfim. prioridades, exatamente. Mas aí a gente vai dar um jeito nisso. E aí eu vou dar a data direitinho para vocês, tá, gente? Vou botar aqui no perfil, vou botar no meu perfil também, perfil do Dr. Fábio Barros. Os procedimentos serão procedimentos guiados. Então, nós vamos ter toda a parte teórica de intercorrências e ultrassonografia, e também vamos ter um dia clínico também, só de atendimento guiado. Nós vamos fazer o antes do operatório, o procedimento durante e o pós-operatório também de cada paciente que for atendido, elaboração de laudos, enfim. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre ultrassonografia e intercorrência, não deixe de comparecer no nosso curso aí. Karina, muito obrigada, tá? Foi muito bom. Imagina, eu que agradeço. A live vai Eu ficar adoro gravada. isso tudo da gente poder falar à distância, eu acho isso assim incrível, sabe? Bom, né? Pô, Também acho. fantástico, né? Muito bom. Muito E obrigada. é isso. Boa noite a todos que estiveram aqui com a gente. E vamos deixar salvo aqui vai ficar gravado, né? Como é que grava? Eu não lembro mais. É só você fechar, aí vai vir uma mensagem. Ah, Quando sim. você encerrar, vai vir uma mensagem. Eu desejo publicar no feed. Aí você, ok, Beleza, entendeu? então. Então tá ótimo. Vou tentar não perder essa live maravilhosa. Gente, obrigada, tá? Boa noite a Boa todos. noite a Karina, todos.